Pô, Kleber, trouxe um filhote pra casa, filhote cruz credo, e não sei por onde eu começo. O que eu tenho que esperar desses dias e o que eu faço pra facilitar tanto a minha vida quanto a adaptação desse cachorro? Bora lá então falar sobre o filhote cruz credo, filhote de Border Collie, já que a gente tá falando do evento A Cabeça do Border Collie, que vai rolar entre os dias 7 e 11 de novembro. Vamos falar, né, sobre quais são as providências e o que você pode esperar dos primeiros dias da chegada de um filhote em casa. É pra você não chegar iludido, achando que o cachorro mais inteligente do mundo é um cientista espacial, e pra você saber o que você faz caso esse cientista espacial aí se revele mais inteligente do que você esperava que ele fosse, ou não tão inteligente quanto você gostaria que ele fosse. Kleber, esse vídeo só serve para Border Collie? É óbvio que não, ele serve para cachorros que habitam o planeta Terra. Então se você tem um bichinho aí na tua casa que atende pelo nome de Zezinho e é da espécie canis familiares, o cachorro, então esse vídeo também serve para você, tá? Não vai embora só porque eu falei que é do Border Collie, beleza? Então vamos lá. O que você pode esperar dos primeiros dias do Border Collie? Aliás, né, já que eu falei, se inscreve no link aí para entrar no grupo do WhatsApp e ser notificado sobre as notícias da maratona Cabeça do Border Collie, totalmente de graça, online e ao vivo aqui no meu canal, tá bom? Clica aí e entra lá pro grupo. Então o que você pode esperar? Cara, você pode esperar que vai te dar trabalho, tá? Não vai te dar menos trabalho, vai te dar mais trabalho. Se você receber um cachorro na sua casa e está deitado na rede o dia inteiro tomando água de coco e comendo canapés, algo de errado não está certo. Então você pode sim esperar que o seu cachorro, que agora é seu, vai demandar e vai exigir coisas de você que talvez você ainda não esteja pronto, mas que estará pronto depois de assistir esse vídeo. O que esse cachorro vai demandar? Ele não vai demandar propriamente de você, na real. Seu cachorro vai mostrar comportamentos que vão te deixar em dúvida sobre como proceder e, mais ainda, as pessoas tendem a dizer que o cachorro está pedindo a atenção delas, mas não é isso que o cachorro está fazendo nos primeiros dias que ele chega na casa. O que esse cachorro está fazendo é mostrando comportamentos que ele aprendeu quando ele estava no convívio dos irmãos com a mãe, né? E esses comportamentos traziam para ele aquilo que ele entende como necessário para garantir a própria sobrevivência: conforto, alimento, proteção e, obviamente, líquido, né? Que no caso era o leite materno, o leite da cadelinha. Então essas coisas que são muito primárias, que também fazem parte do mecanismo de evolução do ser humano, são essas as coisas que o cachorro vai demandar, mas ele não chega na sua casa pedindo isso de você. Ele chega mostrando os comportamentos que ele aprendeu e que trouxeram isso que ele precisa para continuar vivo. Outra coisa que o cachorro precisa é um cantinho onde ele se sinta protegido. Se o cachorro chega na sua casa e a casa é linda, maravilhosa, aquele apartamento que você passou anos da sua vida trabalhando, lutando ali, fez um financiamento de 60 anos para comprar e agora você sente orgulho disso, mas ele tá cheio de planta, ele tá cheio de coisas que o cachorro... Pelo amor de Deus, por que ele está mordendo o pé do meu móvel que eu planejei com tanto cuidado? Isso aí, pro cachorro pouco importa os seus 60 anos de parcelas para pagar, que vão se amortizando com o tempo. Seu cachorro, ele vai chegar demandando coisas que são necessárias para a sobrevivência da espécie. Por exemplo, recursos para morder, recursos para ele canalizar a dor que ele sente nos dentes, a dor do crescimento dos dentes, né? Do crescimento e da troca. Então é mais uma demanda. Por isso que é importante que seu cachorro não só tenha o cantinho de dormir, como também que ele tenha recursos apropriados nesse cantinho de dormir. Então, se você tem dúvida sobre esse tema, não é o objetivo de hoje, tá? Abordar individualmente. Você deixa aí nos comentários para eu abordar na maratona a Cabeça do Border Collie. Mas fazer um manejo de ambiente adequado, oferecer recursos e saber usar esses recursos para atender às necessidades do seu cachorro, é isso aí que vai fazer ele mostrar comportamentos para entender, mostrando que entendeu, melhor dizendo, que você agora é a figura que atende às necessidades dele. Até então ele não sabe. Ele vai entender e vai ganhar confiança em você conforme você, ser humano, atende aquilo que ele precisa. É a mesma coisa que um bebê. O bebê não chega no mundo chorando para fazer birra. Ele chega porque ele tem esse comportamento disponível e é esse comportamento que ele mostra. E aí o pai, a mãe ir lá e atender as funções vitais de um bebê, as demandas de vida de um bebê, é que vão fazer esse vínculo se formar, ok? É lógico que tem toda a programação da natureza, né? Os hormônios ali fazem a mãe ser apaixonada por um bicho, que é o cachorro e não o bebê. Beleza, então a gente já entendeu duas coisas do cachorro. Primeiro, que ele não tá pedindo a tua atenção. Segundo, que ele precisa de coisas para se perceber saudável e seguro nesse ambiente que ele chegou. E aí vou deixar aqui nos cards um vídeo no qual eu explico o que você faz, o que você não faz quando o cachorrinho chora no cercado. Ah, dou atenção, não dou atenção? Vou deixar aqui nos cards para você conferir. Além disso, tenha em mente também que você vai sim precisar dedicar os próximos 3 meses da tua vida aí, pelo menos, para ensinar controle de mordida pro teu cachorro, tá? Que é isso que um cachorro adulto, uma cadela, melhor dizendo, a cadela adulta, deveria fazer com os filhotes dela. É isso que um animal que deu origem ao que a gente chama de cachorro hoje faz na natureza. Ele ensina para os seus filhotes controle de mordida. Agora pode, agora não pode, assim tá
assim pode continuar, desse jeito não pode continuar. Outra coisa que você vai precisar ensinar para o seu filhote, que ele vai demandar de você, é formas de brincar. E se você tem um Border Collie, já esteja vacinado com relação a isso, tá? Border Collie adora brincar de morder, porque brincar de morder é fácil para o cientista espacial que se chama Border Collie. Então cabe a você ser mais inteligente que um cientista espacial e ensinar alternativas de brincadeira para o seu Border Collie. E saiba que ele vai relutar em aprender novas brincadeiras. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Porque morder é super um barato pro Border Collie, super resolve tudo para ele. E quando o morder não resolve, o que ele faz? Ele late. Então entenda que o cientista espacial aí chamado Border Collie vai demandar muita flexibilidade do tutor, da tutora, e aí vídeo nos cards para você entender se o Border Collie é adequado ou não para pai e mãe de primeira viagem de cachorro. Mais uma questão que vai aparecer aí no seu radar também é ensinar o cachorro a ficar sozinho. Não, mas eu não saio de casa, tá tranquilo, Kleber, não preciso. Precisa, sabe por quê? Você não sabe o dia que vai ter uma emergência de família, você não sabe o dia que teu vizinho vai tropeçar, cair no corredor, você vai ter que sair de casa e socorrer o teu vizinho, e seu cachorro tem que aprender a ficar sozinho, que você vai ter que levar o teu vizinho de carro, sei lá, pedir um Uber para ele, acompanhar até o hospital. Você não sabe quais são os rumos que a vida vai tomar aí, né? Que as providências que vão acontecer no teu caminho e que invariavelmente vão ter que exigir de você e do seu cachorro que se separem por um período de tempo. Então a ansiedade de separação é mais uma coisa para você começar a colocar na rotina aí, e o manejo de ambiente já te ajuda nisso. Fora isso, né? Mais uma coisa que o PhD em sobrevivência, né? Que é o Border Collie, não sabe, apesar da inteligência, que é fazer xixi no lugar certo. Ai, mas ele ainda está errando, ele chegou há 2 semanas, meu Deus. Ou então, Ele voltou a errar agora que ele está com 7 meses. absolutamente normal. Eu não sei você, mulher deve conhecer mais do que homem, né? E homens terão mais dificuldade de assumir que sim. Mas eu conheço um monte de adulto que até hoje não consegue acertar o buraco da privada, e o buraco da privada é bastante grande. Se não conhece ninguém assim, vai no banheiro público pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Então, cara, o PhD, né, Border Collie, não vai saber fazer xixi. E não é porque ele sabe que ele vai fazer 100% certo das vezes. Ao contrário, isso vai sendo, como é que se fala? Isso vai sendo consolidado ao longo da vida do cachorro. E eu recomendo que você mantenha a recompensa primária pro comportamento de fazer xixi até pelo menos uns 10 meses, que é depois que sair da adolescência, tá? Porque eu não sei se você lembra também na fase os homens lembrarão. Homem, conversa aqui entre nós, né? Você tá ligado o que acontecia na adolescência? Tá ligado, né? Então, cara, tem coisas que acontecem na vida do indivíduo adolescente que não tem controle. Eu não posso falar pelas mulheres, né? Não sei o que acontece na adolescência da mulher. Mas você também sabe, agora eu lembrei, tem uma coisa que as mulheres sabem que acontece na adolescência, que não tem controle. Então, recompensa primária até pelo menos uns 10 meses. Não briga com o teu cachorro PhD, por mais inteligente que ele seja, se formou em Harvard com 6 meses de vida, só porque ele mijou no lugar errado. E aí mais um ponto que eu acho absolutamente fundamental que você trabalhe, se você procurar em um adestrador que te fale que vai ensinar comandos básicos para um filhote de 60 dias, eu já te digo que existem alternativas. Ah, comando básico, senta, deita, fica, vem. Para um filhote, cara, filhote não aprende dessa forma, eu sempre informar. É sempre decepcionar milhares de brasileiros aí que acompanham o meu canal. Cara, filhote tem que aprender a usar o corpo de formas variadas, e senta, deita, fica, vem são comandos, exceto vem, né, que não é tão, mas também é. O senta, o deita e o fica são comandos estáticos, que não ensinam o cachorro a lidar com o próprio corpo. O comando vem ensina o cachorro a lidar de uma forma muito específica com o corpo dele. Só que o comando vem exige também algumas variações de rotinas de comportamento. Eu te mostro isso na maratona, tá? Mas se começar só por isso daí, já tá errado. Porque uma coisa que é muito fundamental, indispensável para ter uma socialização saudável, tema que eu vou abordar no próximo vídeo, é saber usar o corpo com consciência. E saber usar o corpo com consciência exige de você, tutor, exige do adestrador que vai te ajudar, que vai te acompanhar, que capture os comportamentos que são mostrados espontaneamente, que reforce esses comportamentos para que eles sejam usados em momentos de interação saudável. Falaremos disso no próximo vídeo. Então, grosso modo, são essas as coisas aí que você pode esperar de um filhote. Se você não está preparado para isso, assista às aulas da maratona A Cabeça do Border Collie, que vai ser de explodir cabeça, e você vai ver que tem muita coisa que sim é sobre cachorro, e Border Collie é um tipo de cachorro, é uma raça de cachorro. Então você que só assiste vídeo de Border Collie vai levar um puxão de orelha agora. Tem um monte de vídeo aqui no canal que eu falo sobre coisas importantes para cachorros de um modo geral, coisas que o Border Collie deveria ter atendidas antes enquanto cachorro, para só então a gente atender o Border Collie que existe nele. Puxão de orelha aí para você ficar ligado e não perder os vídeos. Não assista só os que falam sobre Border Collie, porque isso limita o teu aprendizado sobre cachorro de modo geral. Isso te deixa com um ponto de vista enviesado, isso te deixa pobre de conhecimento e pobre de alternativas para atender o seu Border Collie. Vamos desmistificar toda essa parada aí na maratona. Clica aí no botão, entra no grupo do WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo, no qual a gente fala sobre socialização do Border Collie ou, quem sabe, talvez na maratona. Abraço e até um momento desses aí que a gente vai se encontrar.